Olá, querido, querida, amado e amada. Estamos aqui para mais uma aula da EBD e agradecemos por você estar participando da EBD. É uma alegria voltarmos a conversar um pouquinho aqui, né? Hoje a gente vai falar sobre a lição 11, né, das cartas 1ª e 2ª Pedro, né, que a gente tem estudado, lições preciosas, abençoadoras, lições que têm edificado com certeza a minha vida, a sua, a do irmão Ricardo. Tenho certeza, nós quando estudamos algo e lecionamos, nós primeiro aprendemos, o Espírito Santo fala primeiro a gente. Então é uma alegria muito grande estar aqui nessa lição da EBD com você, tá? Vamos orar? Deus amado, Deus bendito, estamos reunidos na Tua presença, Espírito Santo de Deus, eu te peço que fale, Senhor, comigo em primeiro lugar e com todos que verão essa lição, que nós possamos aprender coisas preciosas do Evangelho segundo a Sua vontade, Pai. Fala conosco, Pai, os nossos ouvidos estão abertos para Te ouvir, Pai, e o nosso entendimento pronto para absorver o que Tu tem para falar conosco, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, meu amado, nessa manhã vamos estudar o nosso tema da nossa EBD a palavra de Deus é o alicerce para a fé cristã. A palavra de Deus é o alicerce para a fé cristã. Querido, antes de ler o texto, essa questão do alicerce, né? Os construtores aí, geralmente homens, né? São muito envolvidos com construção, né? O irmão Ricardo faz muitas construções, ele pode falar até melhor que eu, mas assim, a construção ela é a base, né? Sem a base, nenhuma casa, nenhum edifício fica de pé. Não sei se você já viu ali no centro, próximo a Cinelândia, aquele prédio da Petrobras que parece um picolé, né? Você olha, o alicerce dele é pequeno e o prédio, além de enorme, né? Ele é grande. Fica aquele edifício sobre aquele montado assim, parece um picolé mesmo, um desenho o arquiteto fez num formato de um picolé. É muito interessante aquilo ali, você vê aquilo ali, está bem alicerçado, bem firme, né? Por quê? Porque lá embaixo, onde nós não vemos, onde homens valorosos fizeram a construção, fizeram o alicerce, então não há chances daquele prédio cair num efeito normal, né? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, o alicerce da sua e da minha fé, né? Baseado na palavra de Deus, tá? Vamos ler o nosso texto básico da nossa lição, é 2 Pedro 2, 2 Pedro 1, de 12 a 21, tá? Diz assim: por isso sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo desse corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo, como o Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que, também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhe falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie, a estrela da alva nasce no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Lindíssimo esse texto. 2 Pedro 1, de 12 a 21. Reflita sobre ele. Pedro já havia recebido a informação do Senhor Jesus que morreria em breve, né? E ele estava ali
tentando fazer as últimas coisas, se apressando em pregar o evangelho, se apressando em alicerçar a fé daqueles irmãos que viviam, eram os contemporâneos dele na época, firmar a fé deles em Cristo Jesus, né? E é esse o texto básico da nossa lição, que tem 3 tópicos, meus irmãos. O primeiro são as verdades que fortalecem a nossa fé. Verdades que fortalecem a nossa fé, né? Qual é a verdade que fortalece a nossa fé? Jesus e a nossa salvação, não é verdade? Quando nós somos salvos, Jesus entra no nosso coração, nós temos daí para frente uma nova vida. O velho homem continua tentando barrar o nosso processo de santificação, de firmeza na fé, né? E aí acontece essa luta dos nossos dias de todo o tempo, não é verdade? Então, verdades que fortalecem a nossa fé é a nossa salvação e nós termos a palavra de Deus e nos mantermos firmes, né? Mantermos firmes com as experiências que foram deixadas para a gente através da Bíblia, como Pedro afirma aqui, né, que a palavra dos profetas foi cumprida, né, estava sendo cumprida no tempo dele, foi toda cumprida. A Bíblia, no Velho Testamento, nas promessas que dizem até a vinda de Jesus, todas foram cumpridas, tudo que os profetas disseram foi cumprido. A fé foi alicerçada deles no cumprimento da promessa, e a nossa fé hoje é alicerçada em Cristo Jesus, que fortalece a nossa fé. É uma verdade que fortalece a nossa fé, a nossa salvação e a nossa certeza de um dia morarmos num céu lindo e maravilhoso com o nosso Jesus. É uma esperança que enche o nosso coração, que nos nutre, que faz nos caminhar todos os dias com a certeza de que as lutas daqui não vão se comparar com a glória que teremos no céu. Não é verdade, querido, querida? Né? A segunda verdade é o testemunho que fundamenta a nossa fé. Que testemunho é esse? O testemunho de Jesus que morreu na cruz. Deus deu Jesus para morrer na cruz para nos salvar, não é verdade? E o testemunho que é produzido em irmãos, como Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Hoje você pode ver um testemunho que pode fundamentar a sua fé em um irmão, as atitudes do irmão, como ele busca Jesus. Então, um testemunho que fundamenta a nossa fé está baseado em experiências boas, de pessoas boas que servem de bom exemplo. Mau exemplo, irmão, não olhe, não comente, não tome aquilo para a sua vida. Tome para a sua vida bons exemplos, boas certezas. O que não é bom, a Bíblia diz, julgai tudo, retei só o que é bom. Retenha só o que é bom, mas não fique falando do que é ruim, não. Coloque o que é ruim de lado e entregue para Jesus. Ele é aquele que pode julgar tudo de todas as formas. Nós devemos ficar um conselho que eu te dou, que eu pratico na minha vida. Retenha o que é bom. Olhe para o que é bom. E o que não é bom, se você está ali se magoando, se está enfraquecendo a sua fé, porque é um alicerce da sua fé, é Jesus Cristo, mas você também vê em testemunhos de pessoas que estão ali estragando a sua fé, estão te deixando ali um pouco sensível. Ore, entrega aquela situação para Jesus, peça para Jesus resolver, e que ela não seja um empecilho para a sua fé, porque a nossa fé é algo constante, né? Eu vou citar aqui rapidamente aquela passagem, né, de Mateus do joio e do trigo, não é verdade? A gente não pode arrancar, porque Jesus disse que a gente não podia arrancar, porque o joio e o trigo são muito parecidos, crescem juntos. Se você tirar o joio, você pode estar matando o trigo também, então crescem juntos, mas não quer dizer que serão alicerce da nossa fé. O joio, de forma nenhuma. Só o trigo é o nosso alicerce, mas o joio está ali. Então ele vai continuar junto com você, mas não vai servir de modelo para você. Modelo para você é Jesus, na sua fé salvífica, que alicerça a sua fé, e a palavra de Deus onde nos fundamentamos. Por quê, irmãos? Porque todos os dias aprendemos, todos os dias crescemos, todos os dias melhoramos, mas temos que investir nisso, né? Salvação, Cristo como alicerce e fundamento. Eu escrevi aqui, vida cristã se desenvolve com a palavra de Deus. Então, Cristo é o alicerce e fundamento da nossa salvação e a vida cristã. Nós desenvolvemos com a leitura da palavra de Deus, com o aprimoramento da palavra de Deus em todos os nossos dias. A Bíblia tem resposta para tudo. Você pode achar
partes da Bíblia incompreensíveis, você pode ver problemas nelas, mas você pode também fazer estudos dirigidos, procurar pessoas, né? Nós estamos sempre à disposição para estudar a Bíblia com quem deseja estudar, quem deseja esclarecer, não porque somos conhecedores demais, porque estudamos a Bíblia, nós nos desenvolvemos todos os dias para sermos melhores na fé. E se o irmão tem essa dúvida, pode falar, nós ajudaremos você, meu irmão, porque você precisa se desenvolver lendo a palavra de Deus, ela precisa se tornar clara na sua vista, clara no seu coração, ela tem que ser um argumento sustentável para você, para a sua fé e para a fé do outro. Você não pode viver uma fé de uma ambulância, você tem que ter firmeza na fé, você tem que ter ali uma melhoria contínua todos os dias em Jesus. O seu alicerce, o alicerce da sua fé é Jesus, tá bom? Aqui diz, quanto menos tempo de vida nos resta, mais diligentes devemos ser ao executar nosso ofício aqui na terra, né? A palavra de Deus que fundamenta a nossa fé. Por que eu li isso aqui? Quanto menos tempo de vida nos resta, mais diligentes devemos ser ao executar o nosso ofício. Calvino disse isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque Pedro disse que estava se aproximando do tempo da partida dele e ele corria para poder pregar o evangelho. Irmãos, todos os dias falta um pouquinho menos para a gente se encontrar com Jesus, né? Jovem, você pode pensar da seguinte forma, ai que palavra horrível, isso para mim está longe. Não, mas à medida que ficamos mais experientes, não vou dizer envelhecidos, mas experientes, nós devemos proclamar Jesus, a urgência de fazer o que a gente tem que fazer aqui. Nós viemos para glorificar Jesus, nós viemos para demonstrar Jesus ao outro através das nossas atitudes, nossa fé, o alicerce da palavra de Deus, que é Jesus Cristo, como a Bíblia alicerce a nossa fé, nós temos que ser modelo. E Jesus disse o quê, irmãos? Que nós fôssemos e fizéssemos discípulos. Então é obrigação minha e sua fazer discípulos. Todos os dias. Nós precisamos fazer discípulos todos os dias. Precisamos nos animar, encher o nosso coração de esperança. Eu sei que você tem muito amor. Eu falo isso de coração. Eu sei que você tem muita esperança. Eu sei que você é um servo querido, uma serva querida do Senhor Jesus. Você pode fazer isso. Todas as ferramentas estão na sua mão. Você já aceitou Jesus? Jesus está no seu coração, você lê a Bíblia, você tem aprendido e você vai crescendo com Jesus na medida e estatura da fé para ser uma pessoa melhor todos os dias e para discipular também. Ah, eu não consigo. Claro que consegue, meu irmão. São ferramentas muito simples, é um processo muito simples. Muito simples, desde que você seja humilde, entenda que você é um discípulo de Cristo e precisa exercer o ministério da pregação da palavra a outros, né? Precisa discipular. Nesse tempo nós precisamos discipular, meu irmão. Discipular o outro, pregar Jesus ao outro, fazer estudo bíblico com o outro, sentar com o outro, se preocupar com o outro. Precisamos. Então Calvino disse isso. Quanto menos tempo de vida nos resta, mais diligentes devemos ser ao executar nosso ofício da pregação da palavra de Deus. Nós precisamos ter experiências com Jesus. As experiências com Jesus, no alicerce da nossa fé, nos leva a demonstrar ao outro que, embora passemos por problemas, dificuldades, a nossa fé não se esvazia, nós continuamos firmes com Jesus. Nós proclamamos Jesus com as nossas atitudes. Amém? Querido, profetas, apóstolos, né? Essas pessoas queridas nos deixaram marcas profundas, testemunhos profundos, né? Nós precisamos olhar para esses homens, profetas, apóstolos, né? No alicerce da nossa fé cristã e fazer um estudo sistemático para confirmar as verdades bíblicas para nós. Não confirmar porque elas não são verdades de forma nenhuma. Pedro disse aqui, no versículo 20, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia, o 21, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Tá? Então, você pode estudar a vida dos profetas, você pode estudar os apóstolos, fazer um estudo sistemático, vendo que as verdades bíblicas foram atestadas e confirmadas e que nenhuma parte da Escritura, como Pedro escreve aqui no 20 e no 21, provém de interpretação humana, mas vieram de Deus. Homens ungidos escreveram a Bíblia durante mais ou menos 1500 anos, as verdades bíblicas foram escritas.
durante mais ou menos 1500 anos, verdades que impactam a sua vida hoje, verdades atuais, verdades maravilhosas, muito atuais, que mudam e transformam hoje a vida das pessoas, porque alicerça, porque firma, porque é aquele alicerce feito lá no prédio da Petrobras, lá embaixo, que não vai permitir que aquele prédio em forma de picolé caia. Tá, meu irmão? Acredite nisso, creia nisso. A palavra de Deus que fundamenta a nossa fé, a Bíblia. A Bíblia fundamenta a sua e a minha fé. Não tem como se fundamentar em outra coisa, irmãos. Os livros eles vêm, são maravilhosos. Homens inspirados por Deus também escrevem livros hoje, mas que corroboram com a nossa fé, nos esclarecem, nos dão alguns nortes, mas o norte principal é a Bíblia, tá? O alicerce da nossa fé é a palavra de Deus. É a Bíblia, tá bom? Você vive pautado na palavra de Deus? 3 perguntas. Você duvida da palavra de Deus? Gratidão pela palavra de Deus deve existir? Eu respondo para você o último. O primeiro, você vive pautado na palavra de Deus? É uma pergunta que você precisa se fazer. Você duvida da palavra de Deus? É outra pergunta que você precisa se fazer. Você tem gratidão porque a palavra de Deus existe? Irmãos, eu respondo para você, eu vivo pautada na palavra de Deus. Eu não duvido da palavra de Deus e eu tenho muita gratidão, porque a palavra de Deus, a Bíblia inerrante, garante a minha fé, alicerça a minha fé, me motiva todos os dias, me faz melhor todos os dias. Trabalha na minha vida todos os dias, porque eu a leio sistematicamente, eu me informo dela sistematicamente. Eu gostaria que você pensasse sobre isso, tá? Nesse tempo de pandemia, onde temos relacionamentos, temos atestado relacionamentos líquidos. O que é um relacionamento líquido? É um relacionamento que não tem profundidade nenhuma. Você ama pela internet, pelo zap, você manda coração, você manda beijo, você ama todo mundo, mas você não ama porque você não se importa se aquela pessoa vai para o inferno ou não. Você ama com aquele sentimento de parceria ali, mas você precisa se preocupar se aquela pessoa está indo para o inferno ou não. Por isso eu falei sobre o discipulado e eu conclamo você a pensar em discipular alguém, a usar a sua vida, a aprender as técnicas. Eu estou à disposição, o irmão Ricardo está à disposição para mostrar para você como nós podemos impactar a vida do outro através do discipulado. É um tempo de relacionamentos líquidos, mas nós somos a igreja de Cristo para tornar esses relacionamentos profundos, para me aproximar e dizer, como eu amo você, meu irmão, eu quero ver você no céu. Tá? Eu me preocupo com você. Eu não quero ser seu amigo aqui de Zap, de Facebook, de Instagram e não ter um relacionamento profundo e ver você indo para outro lugar que não seja o céu. Se preocupe, se importe. A palavra de Deus é o alicerce para a sua fé cristã, que seja para o outro também. Que você seja um discípulo de Cristo todos os dias, que você ame o Senhor Jesus, pois Ele está no seu coração, que a Bíblia seja o norte da sua vida e que você alicerce a fé do outro através do discipulado. Amém? Muito obrigada por você assistir essa aula, muito obrigada por você estar conosco, muito obrigada porque nesse tempo de pandemia você reservou tempo para aprender um pouquinho mais na EBD. A gente fala dentro de um tempo curto para te motivar, não te desanimar e para você não dispersar. Tá? Não deixe de fazer as aulas da EBD, tá bom? Deus abençoe, uma semana maravilhosa, tá? Fique na paz de Cristo, nós amamos vocês e Jesus ama muito mais você. Se importe com isso, você é importante para Jesus e para nós. Um beijo grande, um abraço grande, fica na paz, querido.